Como que foi participar do meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal na história da minha vida? Esse daqui é o nosso terceiro vídeo da série Minha História da Vida Ilimitada e hoje eu vou compartilhar aqui com você como é que foi realmente a experiência de dedicar um final de semana para poder estar imerso em um treinamento que eu nunca tinha participado de nada parecido com o que aconteceu naquele final de semana. Se você está acompanhando os primeiros dois vídeos da série, vou deixar na descrição desse vídeo, no card aqui em cima também para você poder assistir. Eu relatei ali, né, eu comecei na minha história, depois eu falei um pouco sobre como é que foi a transição, né, de sair de um emprego, começar a ser autônomo, depois começar a empreender. E naquela fase lá que eu já estava empreendendo, né, ali no final do ano de 2015, mais ou menos, eu estava realmente querendo ter alguma mudança na minha vida, estava totalmente insatisfeito com o que eu estava vivendo, e aí foi que eu fiquei sabendo de uma palestra e depois eu tomei aquela decisão de ir para um curso. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Se você está curtindo essa série, já deixa aquele like legal aí no vídeo também. Se é novo ou nova por aqui, lembra de se inscrever aí no canal para você receber novos vídeos toda semana, tá bom? Vamos lá. Se você acompanhou os vídeos anteriores, no final do segundo vídeo eu falei para você sobre a decisão que eu e meus sócios a gente tomou para poder participar daquela imersão de fim de semana que ia começar em janeiro, né? A gente tinha visto a palestra lá em dezembro e eu fiquei com aquilo meio em cima do muro, sabe assim, vou, não vou, né? Para e pensa um pouco aqui junto comigo, tá? Só para você entender o que eu estava vivendo naquela época. O investimento para poder participar do curso, cara, era mais do que eu fazia de dinheiro por mês, tá? Para poder participar de um final de semana. Nessa época, eu tinha, assim, muito medo em relação a dinheiro, sabe? A como gastar, ficar sem dinheiro, a faltar, sabe? Quando a gente tá vivendo com muito pouco dinheiro, com dinheiro contado, às vezes contado para ir no supermercado, contado para poder, sabe, pagar a gasolina, contado às vezes para pagar a conta de luz, se a conta de luz vem mais alta, se a conta de luz, se os preços sobem no supermercado, sabe, quando tá tudo muito encaixadinho, muito apertadinho, a maioria das vezes assim eu sentia muito medo, entendeu, das contas não fecharem, de pagar juros em cartão de crédito e ficar extremamente enrolado, sei lá, e morar praticamente debaixo da ponte, né, ali, né? E mesmo, como eu falei para você, a nossa empresa ela já estando assim, a gente já tinha uma consistência legal, a gente tinha clientes, o negócio em si estava até relativamente, assim, prosperando. O nosso salário ele não subia assim como a gente imaginava, porque quem empreende sabe disso, a gente tinha um custo fixo muito alto, eu cheguei a falar disso para você antes também, mas enfim, eu não quero falar do negócio mesmo em si aqui nesse vídeo de hoje, mas é só para te colocar no contexto que pensar em fazer um investimento ali, sei lá, de R$ 3.000, R$ 4.000, num primeiro curso, assim, se eu nunca tinha participado de um curso dentro dessa área, e eu nem sabia muito bem o que ia acontecer lá naquele curso em si, porque, né, assim, a palestra deu uma intenção assim, do pouco que poderia acontecer, mas uma coisa é uma palestra, né, de 1 hora, outra coisa é você dedicar um final de semana da sua vida para você estar sabe assim, num hotel com pessoas que você praticamente não conhece, para ter um treinamento com a pessoa que eu não conhecia, né? Porque quem estava vendendo a palestra, quem estava fazendo a palestra não era a pessoa que ia dar o treinamento, né? Era uma outra pessoa, né? E que era a Tânia Zombon, né? Mas quem estava fazendo o treinamento, a palestra era o Michael. E assim, na minha cabeça passava muita dúvida, sabe? De colocar essa grana toda e ser um desperdício de dinheiro total. Mas, mesmo dentro disso tudo, estando acontecendo na minha mente naquela época lá, umas coisas assim, para mim, fazia sentido, sabe? Eu já tinha tomado a consciência, a compreensão de que eu precisava fazer alguma coisa diferente se eu quisesse ter um resultado diferente, tá? Aqui acho que assim, você pode levar isso daí para tua vida, você pode levar isso para qualquer ambiente que você quiser levar. Mas eu já sabia que algo novo tinha que ser feito, porque eu já vinha repetindo o que estava fazendo já há muito tempo e as coisas não mudavam. Então, eu sabia que não era só trabalhar mais, entende? Porque eu já trabalhava muito, tinha dia que eu chegava na empresa, negócio 8 horas da manhã e saía 11 horas da noite, meia-noite. E
mesmo aumentando muito a carga de trabalho, me dedicando muito ao trabalho naquela época, mas muito mesmo, tô falando muito, muito, de trabalhar muito, não parecia, sabe, assim, que as coisas melhoravam, entendeu? Assim, falando financeiramente falando, né? Então eu já tinha tomado a consciência de que não era apenas trabalhar mais, né? Porque essa é uma das coisas que passa na cabeça das pessoas. Tem que trabalhar mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que trabalhar mais. Primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é isso. Se eu tenho que fazer mais dinheiro, eu tenho que trabalhar mais. Uma coisa que eu praticamente, né, discordo hoje, né? Acho que para fazer mais dinheiro você tem que trabalhar de forma mais inteligente, né? Não necessariamente trabalhar mais. Talvez você pode ter que trabalhar mais inteligente e até ter que trabalhar um pouco mais também, tá? Mas hoje, tipo assim, em 2022 aqui, quando eu tô gravando esse vídeo, eu trabalho muito menos do que eu trabalhava naquela época, que tinha um resultado, porra, sei lá, 50 vezes menor, 80 vezes menor, dependendo do mês, sabe? Então, não necessariamente quer dizer que é só a quantidade de trabalho, tá? Então, assim, eu tinha essa consciência na época para poder me arriscar em relação a fazer o treinamento, a fazer o curso. Eu vejo isso acontecendo com muitos alunos, sabe? Que às vezes fazem o seu primeiro investimento no Lei da Atração, no Mentalidade de Riqueza, ou até no portal, sabe? Vai lá, coloca uma grana, você fala, nossa, é a primeira vez que eu estou investindo esse montante de dinheiro em fazer um curso, sabe? E eles veem muitas coisas boas acontecendo para eles, né? Alunos que recuperam investimento, sabe, rápido, assim, né? Mas uma coisa é você ter uma expectativa de fazer um curso que as coisas vão mudar, e outra coisa é realmente as coisas mudarem, entendeu? Depois que você faz aquele investimento. Então, eu estava confiante de que se eu fizesse algo diferente, poderia ter um resultado diferente, mas ninguém me dava garantia. Ah, vai lá, agora é certo, você vai ganhar mais dinheiro, vai fazer mais dinheiro. Não tem uma garantia, entendeu? Então, aquela decisão, ela desencadeou numa série de outras coisas que, olha, eu tenho que te admitir, eu não imaginava que isso tudo poderia acontecer. Então, eu até falei com você no segundo vídeo de que quando eu tomei aquela decisão, eu fiquei bem pé da vida, mesmo porque eu tinha tomado a decisão e depois que eu fiquei sabendo que eu tinha que pagar o hotel ainda. E era mais uns R$ 600 no final de semana do hotel lá para poder estar lá. E eu pensava que o valor do curso já estava incluído o hotel, né? E, cara, eu fiquei bem indignado. E, enfim, mas assim, ainda bem que eu continuei. Eu quis quase desistir ali do negócio, mas eu realmente continuei. Entrando dentro do contexto agora para a ida, realmente do curso, uma das coisas assim, né? A gente trabalhava tanto que, por exemplo, numa sexta-feira, eu não ir para a agência trabalhar e nem meus dois sócios irem trabalhar, já era uma mudança de comportamento, porque, cara, a gente trabalhava de segunda a sexta-feira, do começo do dia até o final do dia, quase sempre. Exceto quando acontecia aquelas situações que eu comentei com você nos vídeos anteriores, né? Que, cara, tinha dia que eu não queria levantar da cama. Tinham dias que eu não, sabe, assim, que eu contei pra você isso, né? Sei lá, de mandar mensagem no grupo do WhatsApp que eu tinha com meus sócios de falar, cara, tô me passando mal aqui, tô me sentindo mal e tal. Eu vou na parte da tarde, porque realmente estava, sabe, não tava legal, entendeu? Eu não me sentia legal. Tinha dias que eu tava mais lá no alto, tinha dia que eu tava lá embaixo, cara. Não queria conversar com ninguém, não queria ter contato com ninguém. Sabe, assim, eu não vou dizer que a depressão, nunca tive uma depressão, entendeu? Falar, nossa, eu tava depressivo. Mas, no fundo, passava uma coisa na minha cabeça que era assim, cara, eu concluí uma faculdade, eu estudei pra caramba, eu trabalho pra caramba, eu me dedico pra caramba, né? Eu até tenho meu próprio negócio, né? Tipo, eu posso trabalhar pra mim com uma coisa que eu escolhi, mas eu não estou feliz. Não era pra ser assim, entendeu? Tipo, cara, não era pra ser assim. Eu tenho, sabe, meu emprego, eu tenho o trabalho que eu desenvolvo, eu escolhi trabalhar com isso. Eu tenho relativamente uma liberdade dentro do meu trabalho, mas eu não tinha liberdade nenhuma, estava correndo atrás do rabo. Então não era para ser daquele jeito, né? E só aquele ato, né, de já deixar a sexta-feira de não ir trabalhar para poder ir para o treinamento, já era uma mudança, sabe, assim, interna de querer ver as coisas de uma maneira diferente. E a gente foi para o treinamento, né? A gente saiu de Nova Iguaçu na parte da tarde, o treinamento era no Recreio, lá no Rio de Janeiro, né, Recreio de Bandeirantes, foi lá no hotel Atlântico Sul, que fica perto da ponta da pedra lá do Pontal, né?
lugar bonito pra caramba. E eu, assim, né, saber que era um hotel de frente pra praia, lugar bonito, eu imaginei que a gente ia conseguir aproveitar o hotel, né? Por ser de frente pra praia e tal. Eu tava imaginando que era um curso convencional. Só que o que aconteceu realmente naquele treinamento, assim, revirou muitas coisas dentro de mim, entendeu? Que foi praticamente um fim de semana sem dormir. Eu tô aqui entregando algumas coisas do treinamento, praticamente um final de semana sem dormir, mexendo em crenças, mexendo em comportamentos, dinâmicas extremamente profundas. E naquela experiência, naquela imersão, eu tive algumas viradas de chave muito importantes, assim, sabe? Algumas coisas. Primeira coisa ali que aconteceu é que nesse evento tinha uma pessoa que estava participando lá que era eu vou botar aqui ex-amigo, tá? Que era uma pessoa que eu conhecia há muitos anos, já tinha muito tempo já que eu conhecia, né? Que a gente, né, foi bem amigo durante um período de tempo. E já na minha fase mais adulta, a gente acabou se distanciando um pouco e tal. E eu descobri que essa pessoa estava cantando, dando em cima da minha namorada na época, né? Tava dando em cima ali enfim, não preciso falar o nome de ninguém aqui, né? Mas estava dando em cima da minha namorada na época, ele mandando mensagem, sabe? Um WhatsApp, Facebook e tal, né? E assim, a gente não estava tão próximo naquela época, mas eu fiquei sabendo disso, eu fiquei bem puto da vida. Fiquei bem chateado mesmo. E quando eu cheguei no hotel, cara, foi a primeira pessoa que eu vi que ia estar lá. E eu já pensei, eu falei, putz, meu, sério? Vou ter que passar um fim de semana olhando pra cara desse cara, meu. Não acredito que eu vou passar um final de semana olhando pra cara desse cara. Não imaginava isso. E aí até cumprimentei, tudo bem e tal, não sei o que, ali, aquela média, né? E aí, né, depois a gente, para você ver como que são as coisas que o universo, Deus, a centelha divina coloca em nossos caminhos para a gente resolver questões que são importantes de serem resolvidas, tá? Eu entendi isso depois. No momento lá não tinha essa consciência que eu tenho hoje, nem tinha consciência, né, de por que eu estou criando essa realidade para mim, né? Não tinha muita noção de criação de realidade. E já dentro da sala, lá de fazer para fazer esse curso, algumas coisas aconteceram, entendeu? Teve já algumas dinâmicas que se dividiram a turma em grupos. E aí quem cai dentro do meu grupo, você supõe? É essa mesmo, essa pessoa mesmo caiu exatamente no meu grupo, né? Que era o cara que eu te falei, né? Caiu no meu grupo. Então, aquilo ali já foi uma forma já começou a ter virada de chave para mim também, né? Ao invés de me esquivar das coisas, de resolver as coisas. E durante todo o processo que aconteceu dentro do treinamento, das dinâmicas, né? De ver pai, ver mãe, né? Ver familiares, eu chorei muito nessa imersão. Eu chorei muito, eu chorei demais mesmo, de uma forma que eu nem imaginava que eu podia chorar daquele jeito, sabe? Até porque, assim, eu acabei reprimindo muitas emoções da perda do meu pai. Eu, antigamente, era uma pessoa que reprimia muito as minhas emoções, entende? Porque eu ouvi muito em casa, principalmente da parte do meu pai, né? De assim, homem não chora. Sabe, homem não chora, homem não pode chorar, isso é coisa de mariquinha, coisa de menininha, então que homem não pode expressar as suas próprias emoções, uma coisa que, cara, pra mim não faz o mínimo sentido hoje, sabe, o homem pode chorar, o homem pode expressar as emoções, claro que o homem tem que ter o posicionamento dele, como homem, mas, cara, somos seres humanos e a gente tem emoções e a gente tem que expressar essas emoções. A propósito, eu nem falei, né, porque que o cenário tá assim desse jeito, né, próxima semana eu tô indo pro Brasil e a gente tá desmontando algumas coisas aqui também e tal, né? Pra gente passar um tempo no Brasil e vai rolar aquela imersão que a gente falou no segundo vídeo no Brasil. Quero saber se você tá animado para isso daí, né? Nem acabei falando no começo do vídeo, né? Mas enfim, voltando aqui pro ponto onde eu tava, eu comecei a mexer em algumas coisas no inconsciente, de visualizar coisas que eu não tinha ideia, Eu acho que qualquer ser humano que passa, que se permite e quer passar por uma experiência como essa, por isso que a técnica da lei do perdão é tão importante para quem, né, já fez o portal, já experimentou as técnicas do portal, sabe disso, né, da técnica do perdão, vê alguns pontos extremamente importantes de serem tocados, trabalhados
dentro da sua memória, aquilo ali, cara, foi para mim muito profundo, olhar aquilo daquele jeito. Eu nunca tinha parado para poder fechar meus olhos e, sabe, estar presente. Eu achava que isso tudo era, sei lá, eu nem achava nada porque eu nem sabia desse mundo, né? Não tinha a mínima noção ali de comunicação, de programação neurolinguística, do poder que realmente... Assim, eu tinha até uma ideia do poder da mente, mas eu não nessa forma de experimentar, entendeu? Porque uma coisa é você assistir passivo, outra coisa é você estar ativo, engajado. E naquele final de semana tanta coisa mudou para mim, ali internamente eu lidei com tantos medos, dúvidas, criei conexões, resolvi, por exemplo, a questão com esse ex-amigo, né, que lá durante o treinamento a gente até conversou, sabe, me pediu desculpa, eu entendi o lado dele também, tipo assim, um cara extremamente inseguro, não tinha, por exemplo, a aprovação do pai também, sabe? Nossa, eu vi muitas coisas ali que acho que quando a gente coloca o óculos da outra pessoa, a gente passa a entender o mundo da pessoa, não que eu acho que é certo alguém cantar a namorada de outra, a mulher de outra, não é que eu acho isso, sabe? Mas se a gente coloca os óculos de outras pessoas, a gente consegue entender o porquê que ela está fazendo aquilo, mesmo que a gente não concorde com aquilo, sabe? Eu posso discordar daquilo, mas eu consigo entender por que a pessoa está fazendo aquilo. E algumas coisas naquele final de semana que eu comecei a ter uma tomada de consciência assim, maior. Eu fiquei sabendo de que existia coaching, eu não sabia o que era coaching, fiquei sabendo que existia, né, uma possível formação em coaching que ia acontecer em março, né, tipo, alguns meses depois, e assim, pelo pouco que foi falado, me chamou muita atenção. Falei, nossa, esse negócio de coaching deve ser legal, né? Entender um pouco mais sobre isso, né? Eu descobri de uma maneira um pouco mais na prática sobre a criação de realidade, as possibilidades de se criar a própria realidade em si. E tantas coisas começaram a mexer comigo ali ainda, naqueles dias, que eu, como eu falei, né, eu praticamente foi virada de noite de sexta-feira até domingo, né, o fim do dia, né, quando acabou aquela imersão. E eu trabalhei muitas coisas internamente de ter chorado muito, e que uma das dinâmicas que aconteceram, né, no treinamento era uma dinâmica que eu costumo fazer, uma dinâmica parecida nos eventos presenciais, que é até baseada no Tony Robbins também, né, que se chama Processo Dickens, que é levar você aos seus últimos momentos de vida, entendeu? E é muito poderosa esse tipo de dinâmica, sabe? Muito poderosa mesmo esse tipo de dinâmica, né? E eu vi que se eu continuasse sendo o mesmo Thiago que eu era, se eu continuasse fazendo as mesmas coisas que eu fazia da mesma forma, eu vi o que aconteceria com a minha vida. E eu vi como que eu ficaria insatisfeito, sabe? De ter vivido uma vida talvez sem propósito, de ter vivido uma vida correndo atrás do dinheiro para poder pagar a conta e não vivenciar algo que eu tinha vivenciado. Então, naquele fim de semana, eu vendo aquela dinâmica, aquele treinamento, a forma como estava sendo ensinado, aquilo ali começou a mexer uma coisa dentro de mim e que me trouxe uma visão de uma imagem minha no palco, da hora que eu estava fazendo uma dinâmica. Eu me vi num palco, eu não sabia muito bem o que aquilo significava, mas eu tive uma imagem no palco, aquilo aquilo mexeu dentro de mim de uma forma assim, eu falei, cara, eu quero isso. E parece que isso vai me deixar feliz, parece que isso vai me motivar de alguma forma, sabe? Tem coisas que a gente não consegue explicar. Acho que você sabe. Tem coisas que você já vivenciou na sua vida que não tem como explicar. É só quando você sente... É tipo assim, ó. Quem é pai e mãe podiam falar pra você antes. Ah, você vai ver que a sua vida vai mudar quando você tiver um filho ou uma filha. Mas enquanto você não tem a mínima ideia do que significa isso. Não tem, não dá. Deixa aí nos comentários aí embaixo. Deixa aí pra mim, se você é papai, se você é mamãe. Tem como comparar o que era uma vida antes e uma vida depois desse acontecimento? Não tem como. É impossível. Então, eu vivenciei algumas coisas naquele fim de semana que mexeram comigo de uma forma tão profunda, do conhecimento internamente, de ter atitudes em relação a conhecer
pessoas, falar, botar algumas coisas para fora, de fazer algumas cartas, de, sabe, de expressar que, nossa, eu chorava demais, só que assim, eu me saí tão leve de lá, e com aquela sensação de que eu quero mais, e não só porque eu quero mais, é porque eu preciso de mais. Eu preciso mais disso. E aquilo movimentou uma série de acontecimentos para outros cursos que eu comecei a fazer depois. E que a gente vai falar disso nos próximos vídeos, né? Mas assim, ainda não acabou esse vídeo. Né? Uma das primeiras coisas que eu fiz assim que eu saí de lá do treinamento foi, foi ir na casa da minha mãe. Fui na casa da minha mãe, fui pedir desculpa para ela pelo filho que eu tinha sido, fui abrir o jogo sobre algumas coisas que eu estava vivenciando, fui perguntar algumas coisas para ela, fui pedir perdão, sabe? Tipo, presencialmente eu lembro, sei lá, 10 e pouca da noite, 11 horas da noite, nem lembro, meia-noite. Eu lembro que era bem tarde, porque eu saí do recreio, eu ainda fui, eu deixei o meu um sócio em São João de Meriti, se eu não me engano, deixei outro em Queimados, né? Tava de carro, né? O carro que nem era meu, né? O carro que era da minha ex-namorada, e deixei em Queimados para depois ir para Nova Iguaçu, lá onde que eu morava. Né? Então eu lembro que eu chego bem tarde, mas eu lembro de ter ligado para minha mãe, mãe, deixa eu passar aí que eu preciso falar com você e tal. Eu lembro que eu cheguei lá, pedi perdão, desculpa, minha mãe não entendeu nada. Meu filho ficou maluco, o que aconteceu com meu filho? Pelo amor de Deus, o que vocês fizeram com você aí? E eu tava realmente mudado, sabe? Eu tava mudado. E nessa época também, aquele relacionamento que eu tinha, ele não tava nada bom, entendeu? Ele tava bem assim. Você sabe o que é um relacionamento quando ele não tá bom, entendeu? Não existe verdade, um relacionamento que não tem tanto companheirismo. A gente já tava num prumo diferente de cada um numa, sabe, numa velocidade diferente. Eu tava querendo algumas coisas a mais, ela já não estava querendo as mesmas coisas que eu, mas mesmo assim a gente participou junto do curso, né? Então a gente tomou ali uma decisão de, pô, vamos encontrar um jeito de ver se, né, a gente consegue fazer valer a pena, se a gente consegue mudar algumas coisas e tal, né? Aqui, né? Depois a gente vai falar disso também nos vídeos mais pra frente. Só que naquele domingo, se eu não me engano, foi domingo dia 23 de janeiro, 23 de janeiro de 2016, um novo Thiago saiu daquele hotel. Um novo Thiago vendo o mundo, sabe, assim, sem querer se vitimizar, um Thiago sem querer reclamar, um Thiago querendo botar foco nas coisas boas, um Thiago com autocontrole, um Thiago com autorresponsabilidade, fazer as coisas acontecerem. E assim que sabe, eu acreditava, era uma coisa diferente, eu acreditava. Mesmo não tendo clareza ainda de como que ia fazer o dinheiro para poder pagar direito o curso, resolver a minha vida, mas eu tive uma dose, um senso de esperança de que as coisas poderiam acontecer de uma maneira melhor. E foi interessante porque no dia seguinte, se eu não me engano, eu nem consegui trabalhar. O segundo dia, ali o primeiro dia, segunda-feira, eu fiquei de cama. Foi um dia deitado na cama, fui levantar, sei lá, 5 horas da tarde. Eu lembro de... mas assim, eu fui levantar 5 horas da tarde porque eu tinha virado as 2 noites e eu pensei que, assim, vou descansar aqui algumas horas, mas eu não conseguia. Parecia que eu tinha tomado uma surra, que meus ossos doíam, meus músculos doíam muito. Mas internamente eu sabia que eu estava muito bem, mas o meu corpo não estava correspondendo. Depois, me aperfeiçoando, estudando mais sobre isso, eu entendi que quando você expressa, coloca emoções para fora, da forma, na carga como eu coloquei, acontece de que seu corpo físico ele vai expressar isso de alguma maneira. Então foi tão forte a carga emocional que eu coloquei para fora, de que o meu corpo, na segunda-feira, ele, cara, não aguentava nada. Eu não consegui sair da cama. Eu acho que eu nem comi, nem almocei, só fui comer
bem à noite, assim, sabe? Eu lembro de ter falado com meus sócios, falei, cara, não consigo levantar da cama. Eu acho que eu só fui da empresa, tipo, no final do dia, sei lá, 5, 6 horas da tarde lá, encontrei com ele, falei, cara, não consegui sair da cama hoje e tal. Um outro sócio também tinha ficado, né, tinha chegado mais tarde também, mas não tão tarde assim como eu. Mas foi o que eu falei, eu sentia dor no corpo, mas a minha mente estava diferente. A minha consciência estava realmente diferente. E hoje, eu vejo assim, naquela experiência, eu conheci muitas pessoas, cara, muitas pessoas, empresários, pessoas que a gente acabou fazendo negócios depois, né? Fiquei sabendo de coaching, fiquei sabendo de programação linguística, fiquei sabendo de Anthony Robbins, fiquei sabendo de mais profundidade, Anthony Robbins, né? Fiquei sabendo de outras coisas que não estava no meu radar, e principalmente de uma esperança, sabe, um sentimento diferente, que eu poderia ter um comportamento novo em relação à minha vida. E ali começou realmente uma grande transformação na minha vida. Eu vi, não tão claro, mas que o que eu estava fazendo não era algo que eu gostaria de continuar fazendo do jeito que eu estava fazendo. Essa foi uma grande tomada de consciência. Falei, olha, assim, aqui resumindo, né, o que passou na minha cabeça. Sei que isso que eu faço me dá o salário que eu tenho aqui da empresa, né? Eu vivo o que eu vivo hoje, mas eu não me vejo fazendo isso até o fim da minha vida. Eu sei que eu vou ter que fazer alguma outra coisa. Mas que outra coisa é essa? Como que é isso? Eu não tenho a mínima ideia. E, sinceramente, eu nem queria saber muito bem. Mas ainda não tá, sabe? É tudo muito confuso quando a gente começa a passar por esse processo, né? Que nem eu comecei a passar. Mas, assim, depois que isso aconteceu, isso me deu uma esperança de que algo diferente vai ter que ser feito. Algo diferente vai ter que ser feito. E aí, no nosso próximo episódio, eu vou começar a relatar como que isso aconteceu, essa transição, essa mudança. Porque quando eu fui fazer o outro curso, que foi o curso de coaching, que foi em março, eu já tinha mudado algumas coisas dentro de mim, mas isso foi em janeiro, o outro curso ia acontecer em março, se eu não me engano, no começo de março, o primeiro módulo. E aí eu fiquei sabendo no coaching, vi que era mais outra porrada de investimento, era 5, 6 mil reais para cada um participar. Só que a gente vai falar disso no próximo vídeo. Eu me animei com aquilo e quando eu fiquei sabendo do preço, falei, meu Deus do céu, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Eu não tenho nem como pagar ainda o primeiro ainda, cara. Agora como que eu vou pagar esse outro? Sei lá, 5, 6 mil reais para cada pessoa. A gente vai falar disso no próximo vídeo. Mas eu saí daquele curso na esperança de que algo diferente pode acontecer na minha vida. Que eu posso criar algo diferente, que eu posso viver um momento realmente diferente na minha vida. E hoje, se eu vivo isso que eu vivo, eu posso botar aí muita responsabilidade por ter me permitido a me desafiar naquele período de fazer esse investimento, sabe? De abrir mão de muitas coisas, de, sabe, encarar meus medos, encarar minhas crenças, encarar minhas dores e começar a agir de uma forma diferente, investindo, sabe, em quem já alcançou um caminho e consegue, sabe, compartilhar algo com você que é diferente você ver de forma passiva, sabe? Porque eu já via muito vídeo no YouTube, eu já digeria muito conteúdo, eu tenho que admitir, eu já fazia muita coisa, já. Mas o freio de mão estava puxado. E aquela imersão ali, aquele treinamento realmente destravou o freio de mão. No próximo vídeo a gente vai falar dessa continuidade da história, quais foram as consequências que isso começou a me trazer de novos clientes, novas parcerias, o meu comportamento perante a vida. Comecei a praticar atividade física, comecei a emagrecer, comecei a mudar algumas coisas, as pessoas começaram a me chamar de estranho, começaram a me chamar de louco, começaram a falar que eu estava me portando diferente, e foi legal pra caramba viver tudo isso, né? E ainda bem que isso tudo aconteceu. Mas eu quero saber de você aqui nos comentários aqui embaixo. E aí, qual virada de chave você teve? O que você gostou aqui desse terceiro vídeo dessa história da minha vida limitada? Próximo a gente deve falar da continuidade dessas mudanças e o começo para outra formação, né? Que foi a formação, né, em coaching, né? Que começou ali em março, né? E há outras coisas muito legais que aconteceram. Talvez eu conte para você a história do peixe também, que é uma história que mexeu muito dentro de mim, algo que aconteceu na praia lá do Recreio, depois, né, na formação
né, de coaching, você vai ficar sabendo disso no próximo vídeo. Quero te ver aí nos comentários aí o que você achou e até o próximo vídeo. Valeuzão, até mais, tchau, tchau.